E aí galera, beleza? Eu sou o Hércules e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem criar o efeito IndieKid. Eu já recebi muita mensagem perguntando sobre esse efeito e também eu quis trazer aqui alguma forma diferente de fazer, na verdade, uma forma que eu achei que funcionaria melhor. Então, mais do que vocês me pediram apenas a alteração de cor, eu quis também trazer o ajuste de nitidez que vocês conseguem perceber aqui. Eu vou desativar aqui o efeito para você ver como é o efeito antes e depois. Então, assim é sem o efeito e assim é com o nosso efeito IndieKid. Eu posso usar até outros vídeos aqui de exemplo, tá? Eu deixei mais dois aqui para mostrar para vocês. Então, com o efeito e sem o efeito. E vou mostrar também esse aqui sem o efeito e com o efeito ativado. Então dá para ver que a diferença é bem grande, né? Beleza, então a gente vai criar aqui esse efeito do zero. Eu vou mostrar para vocês como nós podemos criar sem ter que usar Photoshop, sem ter que criar um LUT no Photoshop. E é onde principalmente acontecem os erros no seu filtro, né? Então você vai encontrar vários filtros de IndieKid por aí e são feitos por LUTs no Photoshop ou no Lightroom ou em aplicativos que você encontra por aí, mas a grande maioria deles estoura quando você está em pouca luz, né, ou muita luz. Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso da forma mais segura possível. Eu vou fechar aqui esse projeto e nós vamos iniciar um projeto novo. Eu quero falar também que vocês vão ver aqui que tem alguns novos templates, né? O das asas, dos elementos, né? Que é o fogo, água e vento, e também do hair color. E todos esses a gente já tem tutorial aqui no canal ensinando, inclusive como alterar as asas, como alterar a textura, como configurar as suas asas, alterando a cor e tudo mais. E temos também sobre aqui esse vídeo dos elementos, beleza? Para a gente criar o nosso efeito hoje, eu vou utilizar um template aqui padrão do Spark, que já é um pouquinho mais antigo, que é o Color Filter. Então, tá aqui nos All Templates, Color Filter. Beleza. Vou alterar o vídeo aqui para um daqueles modelos que a gente tinha visto antes. Esse aqui. Ok. Bom, aqui para a gente poder fazer a alteração, você tem que entender primeiro o que acontece no IndieKid. Então, se você pesquisar no Google aqui, IndieKid Settings, ele praticamente já vai te explicar como é feito, né? Então aqui a gente vê que é o brightness, né, diminuído, além de diminuir o contraste, aumentar a saturação, diminuir o highlight e shadows. Então a gente sabe que a gente pode alterar, aumentar a saturação, né, deixar as cores bem mais saturadas, e também a gente precisa ter um aumento de nitidez para poder funcionar bacana. Então, nesse Color Filter, a gente tem alguns desses ajustes. Então nós temos aqui o Brightness, né? Lá fala para aumentar bastante, se você diminuir bastante, né? Se você diminuir bastante vai ficar bem escuro. Então aqui eu vou colocar -5. No contraste também eu vou diminuir um pouco, eu vou colocar -5 também. E aqui eu vou aumentar bastante a saturação. Então, quanto mais saturação, mais colorido vai ficar. E é basicamente isso que é o IndieKid. Então, vou colocar aqui a saturação em 80. O Lightness eu não vou alterar. E agora nós vamos utilizar um outro patch, que é o Sharpen. O Sharpen a gente vai alterar a nitidez da nossa imagem. Para vocês baixarem o Sharpen, eu vou deixar aqui o link, tá? É um patch criado pela Posit Labs, então vou deixar o link do GitHub aqui onde vocês podem baixar. Tem aqui vários outros também, como Blur, Blur Gaussiano, né? Edgebox e tudo mais, mas o que a gente vai utilizar é aqui o Sharpen 3. Então, você pode clicar nele aqui, vir aqui, ó, Download, e ele já vai baixar aqui para sua pasta de download, beleza? Então, agora você já fez o download, né? Já está na sua pasta. Tá aqui o meu patch Sharpen 3. O que você vai fazer é arrastar ele para dentro do seu Spark. Então, arrasta ele aqui. Ctrl Alt P para abrir o Patch Editor e para fechar também. Ou você pode vir aqui em cima, né? Show Hide Patch Editor. E agora eu vou arrastar ele aqui para o meu projeto. Beleza? Então, já está aqui. Para poder funcionar, basta eu colocar o Color Filter na textura e ligar o output aqui no meu Camera Material. E agora a gente tem que configurar o Strength, né, que é a força da nossa nitidez. Então, eu vou colocar aqui o valor de 1, no 0 ele desativa, no 1 ele fica mais forte, né? Quanto maior esse valor,
mais forte ele vai ficar. Para a gente poder regular isso aqui, a gente pode utilizar até um slider UI mesmo. Então, clica com o direito, né, para adicionar um slider UI, deixa visível aqui para poder aparecer quando você tiver com o filtro aberto, vai aparecer uma barrinha lateral aqui para você alterar, né? E aqui eu vou colocar um to range. Então, usando o to range, ligando aqui no strength, a gente consegue definir o ponto 0 e o ponto máximo que a gente vai levar. Então, vou colocar aqui 3, que vai ser a força máxima que eu quero aqui no meu sharpen. E aqui no slider UI tem o start value, que é o valor que ele vai começar. Então, se eu colocar 0,5, ele vai pegar o valor mínimo, o valor de 0,5 entre 0 e 3, né? Que seria de 0 a 1 o to range. Então, sendo 1 o valor máximo e 0 o valor mínimo. Então, 0,5 aqui equivale a 1,5. E está aqui o nosso strength a 1,5. Então, beleza. Agora, a gente pode perceber que nós não estamos com o retouch, né? Que seria aquele retoque na pele para poder suavizar imperfeições. É justamente isso que a gente vai criar agora. Eu vou entrar aqui dentro do Focal Distance e vou adicionar um Face Mesh. Ele vai criar esse Face Mesh para mim. E assim como eu já expliquei em vários outros vídeos para vocês sobre como a gente utiliza o Retouch aqui com o Lute, né? Que é esse efeito de cor. A gente precisa criar um Face Mesh que tenha a textura do rosto e colocar o Retouch em cima. Porque quando a gente cria esse canvas, ele tem esse canvas aqui fazendo esse efeito, ele cobre o que está atrás e ele cobre o nosso rosto. Então eu vou criar esse Face Mesh que eu vou chamar de Face Mesh Rosto. Vou adicionar mais um Face Mesh, né, clicando com direito em Face Tracker e adicionando mais um Face Mesh, que vai ser o Face Mesh Retouch. E agora eu vou criar aqui os materiais. Material Rosto, Create New Material, Material Rosto, eu vou chamar ele. Esse aqui é Material Retouch, eu vou criar um Material e vou chamar ele de Material Retouch. Esse Retouch eu já vou alterar aqui o Shader Type dele para Retouching. Vou deixar aqui 50%. E o material rosto, eu vou colocar ele em flat. E aqui tem um detalhe bem importante. Você precisa vir aqui no Face Mesh Rosto, né, dentro do Face Tracker, e desmarcar olhos e boca. Eles são esse recorte. Então, quando ela olhar aqui para frente, olha só. Se os olhos estiverem marcados, ele vai fazer o recorte da área dos olhos e do mouth também. Então, desmarca esses dois para que eles não tenham esse recorte no Face Mesh. Porque isso pode gerar alguns bugs, uns riscos em volta dos olhos e da boca, tá? Então por isso que a gente já desativa aqui. E beleza, agora a gente precisa aplicar o material do rosto também. Para isso nós vamos utilizar aqui o Face Tracker e Texture Extraction. Então nós vamos extrair a textura do rosto para poder jogar nesse material rosto, né? Se eu colocasse aqui, ele já apareceria o rosto, mas vocês podem ver que ele está sem efeito nenhum. Então a gente precisa reaplicar esse efeito aqui no rosto. Vou colocar esse slider aqui mais para cima para não atrapalhar. E o que eu vou fazer agora é pegar esse material rosto e jogar aqui no meu pet. Então, cliquei aqui na textura, né? Ele já aparece aqui para mim. Eu preciso passar o Color Filter e o Sharpen para ele também. Mas aqui no meu Color Filter eu estou utilizando o Camera Texture. Então, se eu ligasse aqui, podem ver que ia aparecer toda a imagem da câmera dentro do meu Face Mesh. E não é isso que a gente quer. A gente quer pegar apenas a textura do rosto e foi por isso que a gente extraiu o Face Tracker Texture. Então eu vou arrastar o meu Face Tracker Texture aqui para baixo. Ele estava aqui nas texturas, arrastei aqui e vou selecionar aqui o Color Filter, o Sharpen e vou dar um Ctrl C, Ctrl V para duplicar eles. Então tá aqui duplicado. O que eu vou fazer agora é ligar também esse To Range aqui na strength desse meu sharpen de baixo, né, para que ele altere igualmente do rosto e também de toda a câmera, né, toda a textura em volta. E agora eu vou ligar aqui e o que a gente vai fazer é aqui na textura ligar o nosso Face Tracker. Então, ligamos aqui a textura do Face Tracker. Vocês podem ver que ainda está normal. Isso acontece porque a gente não está passando essas alterações de valores aqui para o nosso Color Filter de baixo. Eu vou colocar um do lado do outro aqui e vou passar todos esses valores aqui para cá também, tá vendo? Para ficar igualzinho o outro. Então, e aqui e pronto. Temos agora as mesmas alterações do Color Filter de cima para o de baixo.
E a gente tem aqui o nosso rosto funcionando. Pode parecer pronto, a gente já tem o retouch, tá? O retouch já está funcionando, então vocês podem ver que ele está suavizando ali a pele. Eu vou selecionar meus materiais, né? Desativar as Advanced Render Options para que não aconteça nenhum bug, como vocês já estão super acostumados. E aqui vocês estão percebendo mais um problema. Olha aqui em volta do meu Face Mesh, essa linha aqui. Para resolver, vocês que já acompanham o canal há mais tempo, já estão bastante acostumados. A gente vai no material rosto, né? Ativa o Alpha e New Texture. E aqui nós vamos colocar o Face Mesh Mask, né? Que vem dentro do Face Reference Assets. Então, eu vou deixar até o link aqui para vocês baixarem o Face Reference Assets para quem não tem. E depois que você aplicar aqui o Face Mesh Mask, vocês podem ver que ele suaviza as bordas e sumiu ali o nosso risco que estava em volta do rosto. E agora sim, já está completamente pronto o nosso efeito. A gente pode alterar aqui, né, os vídeos, né, testar com outros. Vocês podem ver que já está funcionando bem legal. Um detalhe aqui é que vocês vão ter esse slider UI, então quando você jogar o filtro lá no Instagram para você testar, vai ter a barrinha lateral onde você vai conseguir regular a quantidade de nitidez que você quer. Se você quiser deixar a nitidez no valor fixo, você pode também depois alterar algum desses outros valores, né? Seja o brilho, contraste, saturação, o que for. Vocês podem também utilizar o slider UI para alterar lá. Mas eu quis trazer aqui para vocês desse jeito, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações sempre que a gente lançar vídeos novos. E também seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então o vídeo de hoje é isso, valeu galera, falou e até o próximo vídeo.